Então, aqui, nas perguntas. A observação dessas visualizações aqui é vista por quê? Pelos fatores extrínsecos, porque a gente pegou a placa com o negócio do frango e deixou na estufa em 35 graus e na geladeira. Então, os fatores extrínsecos são aqueles que dependem do local onde o alimento está. Quais os micro-organismos podem ser classificados de acordo com a temperatura de crescimento? Então, isso aqui acho que vai cair na prova. Psicrófilos, mesófilos e termófilos. Que é o nome. Então, por exemplo, os micro-organismos psicrófilos, eles nascem em temperatura baixa, mesófilos em temperaturas médias e termófilos em temperaturas altíssimas. Qual a diferença do micro-organismo patogênico e do deteriorante? Isso também ela pode perguntar. Então, os micro-organismos deteriorantes, ele deteriora o alimento. O patogênico, ele dá risco à saúde, mas ele também deteriora no mesmo tempo. E para que é importante a gente saber disso? Para ter boas práticas, né? E qual o principal fator de contaminação do produto carne? Depende de onde essa carne veio, do transporte e tal. Então, agora a gente vai começar a importância do controle sanitário de alimentos e surtos de TDAs. Primeiramente, o que é TDAs? Doenças transmitidas por alimentos. Então, aqui a gente tem fatores fáceis de controlar e fatores mais complexos de controlar. O que seria isso? Os fatores fáceis é o que está no nosso alcance. Então, a gente tem que higienizar o local, os manipuladores, né, as pessoas que trabalham, os utensílios. Então, higiene. E os alimentos frescos que passaram por transportes de armazenamentos adequados. Então, fáceis de controlar, está no nosso controle. A pessoa que vai transportar tem que transportar de uma forma adequada. E os fatores mais complexos? O que é ele? É o que não depende da gente, depende, tipo, do governo, né, do saneamento básico. O que é saneamento básico? Por exemplo, a gente consegue beber água da pia, né, assim, da torneira, tomar banho. Por quê? Porque a água foi tratada. Mas pessoas em regiões mais pobres não conseguem. Por quê? Porque não foi tratada. Então, essa água pode ter várias doenças, que são as doenças que a gente vai ver mais pra frente. Então, a gente não consegue controlar elas, né, do saneamento básico, que é a água de abastecimento público e do esgoto. Então, aqui de novo, o que é a DTA? Doenças transmitidas por alimento. E as DTAs apresentam sintomas. O mais comum é a gastroenterite. Provavelmente ela pode perguntar, quais são os sintomas mais comuns? Gastroenterite. E o que ela dá? É o vômito e diarreia, né? São os mais comuns da gastroenterite. E esses sintomas, eles são causados por agentes etiológicos. O que é agentes etiológicos? O micro-organismo e toxina. E provavelmente ela também vai perguntar o que é a diferença de infecção e intoxicação. Porque ela fala muito disso e na outra prova ela não perguntou. Então isso aqui, ó, guarda muito, amiga. Então, infecção é quando o micro-organismo adentra o nosso corpo por meio de um alimento contaminado e infecta nosso organismo. Infecção, quando o micro-organismo adentra o nosso corpo por meio de um alimento contaminado e infecta o nosso corpo. Infecta, infecção. Então, repete comigo. Infecção, quando o micro-organismo adentra o nosso corpo por meio de um alimento contaminado e infecta o nosso corpo. Ótimo. Agora, o que é intoxicação? É quando as toxinas microbianas, então são as toxinas, não é mais o micro-organismo. Intoxicação, toxinas. O próprio nome já fala, né? Então, toxinas, quando toxinas microbianas, quais? As bactérias e os fungos são responsáveis por causar dano ao nosso corpo, dando sintomas. Espera que aqui tem um parênteses bem aleatório. Então, o que é intoxicação? Quando as toxinas microbianas são responsáveis por causar danos ao nosso corpo,
resultando em sintomas também. Tem aqui outra imagenzinha, né? Infecção é o micro-organismo no intestino após a ingestão de um alimento contaminado. E a intoxicação não ocorre de ação do micro-organismo, mas sim de toxinas. Então, praticamente isso. Agora, surto alimentar. O que é surto alimentar? Quando 2 ou mais pessoas apresentam sintomas similares após consumir alimento em um mesmo local e tempo. Por exemplo, na creche, em faculdades, mesmo local. O que seria notificação? Notificação compulsória de TDAH. De TDA. TDAH é bom. Notificação, ela notifica. SMS e SES. Então, por exemplo, vou contar uma historinha. Você teve um surto alimentar, que eu acabei de falar aqui em cima, uma virose, e você não conseguiu, teve que ir para o hospital. Então, você notificou o hospital, não foi? Você tá lá, então o hospital recebeu a sua notificação, que você pode estar com uma virose. Depois da sua notificação, vai ser enviado para SMS, que é o municipal. Município, então, por exemplo, para o município de Rio Preto. Do SMS vai para o SES, que é estadual. Então, você notificou o hospital notificou, né, do município, então, Rio Preto. E o Rio Preto mandou para o estadual, que é, tipo, São Paulo. Para que serve isso? Serve, aqui, ó, para abastecer o sistema de controle. Então, você chegou lá com uma virose, eles fizeram tudo isso, mandaram para um, mandaram para outro. Então, você é um número lá dentro. Aí, eu cheguei lá também com esses sintomas. Também me notificou, então, eu sou segunda pessoa. Mais outra pessoa, mais outra. Então, assim, ele tá marcando as pessoas que estão com os mesmos sintomas. Agora, vamos supor que você passou mal e foi. Então, tem a sua notificação, uma notificação. Mas eu passei mal, vomitando, mas não fui. E aí? Então, não significa que não teve a minha notificação no hospital. Então, eu não sou um número lá dentro. Eu não sou ninguém. Você notificou lá, então já tem a notificação de você. Como que isso chama? Subnotificação. Aqui tem NP2, porque ela falou que provavelmente vai perguntar também. Então, qual o problema da notificação? É a subnotificação, ou seja, é a pessoa não ir lá registrar, a pessoa não ir lá e falar o que tem. Entendeu? É praticamente isso. Aí aqui também tem outra, né? Quem que faz o controle das doenças? É a vigilância epidemiológica. Então, quem controla o TDA? Vigilância epidemiológica. E quem que vai abastecer esse sistema de controle de notificação, etc? É o SINAM, outra sigla. É o Sistema de Informação de Agravos e Notificação. Você notificou, certo? Você é um número lá dentro. Notificou e abasteceu o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação. Então, é aqui que vai ficar a sua notificação. Agora, se eu não fui lá e notifiquei, eu vou ter a subnotificação. Deu pra entender? Fácil. Aí aqui são os slides dessa aula, que é simples também. Aqui tá falando onde moram as bactérias. A principal fonte de bactérias somos nós mesmos. O cabelo, nariz, boca, intestino. Tem relação o saneamento básico com a transmissão de doenças? Sim. Por quê? Porque a água a gente usa para beber, para lavar os alimentos, para usar novos alimentos. Então, isso aqui, olha, não tem saneamento básico. Então, como que uma pessoa vai usar uma água assim? Como que essa água vai abastecer as casas das pessoas? Então, tem relação, sim, e por isso que não pode ser consumida. Aí que tá falando que as DTAs vêm aumentando de um modo significativo no mundo. O que é DTA? Doença transmitida por alimento. E aqui tá alguns motivos do porquê tá aumentando tanto assim. Então, por crescer o nível da população,
por ter bastante grupos vulneráveis, ou seja, de pessoas que não têm condições, produção de alimento em grandes escalas, qualidade ofertada às populações, então, o consumo de alimentos em vias públicas, novas modalidades de produção, aumento de uso de aditivos nos alimentos, mudança de hábitos alimentares, consumir fast foods. Então, é bom você saber isso, porque vai que ela pergunta, qual que é o motivo da TTA aumentar no mundo? Porque aumentou a população, porque pessoas vulneráveis, porque a qualidade caiu, né, dos alimentos, usa muito aditivos, então é bom você saber. As DTAs, como saber que você tem uma pessoa doente? Por conta dos sintomas. Então, os sintomas que a gente mais conhece, né, é o vômito, diarreia, náuseas, essas coisas. Só que é bom a gente saber que os sintomas digestivos, o que é digestivos? Do estômago, náusea, vômito, diarreia, não são os únicos manifestadores. Então, pode acontecer quais outros sintomas? Afecções extraintestinais em diferentes órgãos, como rim, fígado e sistema nervoso central. Então, não existe só sintomas digestivos, tem as afecções extraintestinais. Intestinais, intestino, extra, mais que intestino. Então, por exemplo, rins, fígado, SNC, Sistema Nervoso Central. Aqui também é legal você saber que as DTAs podem ser causadas por bactérias, vírus, parasitas, toxinas, prions, agrotóxicos, produtos químicos, metais pesados. Então é legal você saber isso, que todas essas coisas podem causar DTA. E também existem causas de pessoa ter DTA por toxinas naturais, como cogumelos, toxinas de algas, peixes. Então, por exemplo, não teve nada contaminando, mas foi a própria toxina dele. Então, isso que causa as DTAs. Aqui é a mesma coisa que eu falei, que o sistema digestivo não é a única manifestação. Aqui ela pode ser causada, mesma coisa que eu falei também, por bactéria, toxina, vírus, parasitas intestinais oportunistas. O que é parasitas intestinais oportunistas? Eles fazem parte da microbiologia endógena. O que é isso? Vive dentro da gente natural. Então, se a gente fazer um exame, nós vamos ter parasitas intestinais oportunistas dentro da gente. Naturalmente, todo mundo tem. Então, eles estão lá de boa. Só que, por exemplo, o nosso sistema imunológico caiu por algum motivo. E aí, eles vão e atacam. Então, eles vivem normal lá na gente. Tranquilo. Só que baixou o nosso sistema, ele vai e deixa a gente mal. Então, aqui são vários gráficos que ela só mostrou pra gente, então nada demais. Os impactos que podem acontecer é morte, né, modo de contaminação. Essa aqui ela não deu atenção nenhuma. O que é a BNT? Segurança de alimento e Anvisa boas práticas. Essa aqui ela não deu ênfase em nada, mas é bom ler. Fatores que levam à seriedade. O que é seriedade? Morte, vamos falar sério já. Concentração do agente, predisposição do consumidor, então como assim? Fatores que levam à morte, concentração do agente. Então vamos supor que o agente que entrou em nós, na pessoa, ele é muito grave. Então vai dar mais chance para morte. Só que se ele for baixinho, não vai morrer. E também a disposição do consumidor. Então, por exemplo, a idade, a imunidade. Se é uma pessoa já mais velha, com 80 anos, ela já vai estar fraca, então vai ser mais firme. Então, praticamente isso. Aqui tá falando de PPR, que é Programa Pré-Requisito, que são condições básicas e necessárias para manter o ambiente higiênico, né? Que é as boas práticas. Então, é praticamente isso.